Olá pessoal, tudo bem? Diante dos fatos que estão acontecendo no nosso cenário político, diversas dúvidas surgiram sobre o que pode acontecer com o presidente da República. Inicialmente, é importante ressaltar que, em razão de o presidente da República, Michel Temer, ser o representante do Brasil na ordem internacional, ele é o chefe do Estado brasileiro, ele não pode ser preso, salvo se tivermos uma decisão judicial transitada em julgado. Inexistindo uma condenação transitada em julgado, não é possível a prisão do presidente da República, Michel Temer. Por outro lado, houve a apresentação de pedidos para instauração de processo-crime de impeachment contra o presidente da República. Está sendo acusado de ter praticado um crime de responsabilidade nessas ações que foram recentemente descobertas. E, se caso haja a instauração de um processo-crime contra o presidente da República pelo crime de responsabilidade, nós teremos um processo dividido em duas fases, igualmente ao que acompanhamos com a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Inicialmente, exigir-se-á para a efetiva instauração desse processo-crime contra o presidente da República de um juízo prévio de admissibilidade perante a Câmara dos Deputados. Só se tivermos uma autorização por 2/3 dos deputados federais é que será admitida a instauração do processo-crime. Admitido pela Câmara, passa-se à segunda fase. Esta segunda fase, que ocorre perante o Senado Federal, sendo que, após a admissão da acusação no Senado Federal, o presidente fica afastado de suas funções pelo prazo de 180 dias. Caso o Senado Federal, após o transcurso de todo o processo pela prática de crime de responsabilidade, decida cassar o presidente da República, estaremos diante de um caso de ausência de sucessor natural. O presidente Michel Temer não tem vice. E agora, o que deve ser feito? Segundo a Constituição Federal, segundo o artigo 81 da nossa Constituição Federal, é exigida a realização de novas eleições. Como estamos no segundo biênio do mandato, faz-se novas eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Então, os membros do Congresso Nacional escolherão quem será o novo presidente da República. Teremos, assim, cidadãos apresentados por partidos políticos que podem se candidatar e serem eleitos, mas pelos nossos deputados e pelos nossos senadores. Não teremos a realização de eleições diretas, caso tenhamos a aplicação das atuais regras previstas na Constituição Federal. Por outro lado, este novo presidente da República, que será eleito pelo Congresso Nacional, ele vai exercer um mandato tampão. Não exerce um mandato de 4 anos, unicamente vai concluir o mandato do seu antecessor, o mandato de Michel Temer. Temos ainda um outro complicador. Além da possível cassação do presidente da República pela prática de crime de responsabilidade pelo Senado, cassação essa que depende de decisão de 2/3 dos senadores, além desse processo, há um outro processo tramitando contra o presidente da República no Tribunal Superior Eleitoral. Neste outro processo, em que é acusado da prática de ilícito eleitoral, abuso de poder econômico, caso o TSE casse o mandato de Michel Temer, caso reconheça a prática de ilícito eleitoral praticado pela chapa Dilma Temer e, como consequência, casse o mandato do presidente da República, a solução pode ser outra. Recentemente, como nós acompanhamos no estado do Amazonas, em que o TSE manteve a cassação do governador do estado do Amazonas e determinou a realização de novas eleições diretas, caso o TSE adote o mesmo entendimento dado ao julgamento do caso do governador do Amazonas e casse o mandato de Michel Temer, reconhecendo a ilicitude da eleição da chapa Dilma Temer, isso quer dizer que teremos eleições diretas. Então temos duas soluções distintas. Caso a cassação decorra de ato do Senado Federal pela prática de crime de responsabilidade, devem ser feitas novas eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Por outro lado, se a cassação decorrer de uma decisão do TSE, em aplicação à Lei 13.165, aquela que fez a reforma eleitoral, nós teremos novas eleições diretas pelo povo, já que com as alterações promovidas pela reforma eleitoral, todas as vezes que a Justiça Eleitoral cassa o mandato de alguém eleito para cargo majoritário,
e essa cassação ocorrer nos 3 anos e meio iniciais do mandato, faz-se novas eleições diretas. Então, qual deve ser a conduta ou quais serão as consequências que acontecerão? Depende de quem vai cassar o mandato do presidente da República, mas surgiu uma terceira via. Imagine você que o presidente da República decida renunciar ao seu mandato. Pessoal, se estivermos diante de uma renúncia ao mandato pelo presidente da República, serão feitas eleições indiretas. Neste caso, também temos a aplicação do artigo 81 da Constituição, que em caso de renúncia, morte ou cassação, em situações de dupla vacância, e esta dupla vacância ocorrendo no segundo biênio do mandato, faz-se novas eleições indiretas. Em caso de renúncia ou cassação pelo Senado Federal, faz-se novas eleições indiretas. Se a cassação for pelo TSE, teremos a realização de novas eleições diretas. Então vamos acompanhar o que vai acontecer no Brasil, quais serão as cenas dos próximos capítulos. Estamos em um período extremamente turbulento e precisamos mais do que nunca do pleno funcionamento das nossas instituições democráticas. Então, no mais, que Deus te abençoe. Eu te espero aqui em uma próxima oportunidade.